Shalom, pessoal. Espero que tudo esteja bem com vocês. Estou passando por aqui para fazer uma breve atualização. Nós continuamos fazendo pesquisas no Códice de Leningrado. Sim, aquele manuscrito do ano 1008 que é a base das Bíblias hebraicas, né? O Antigo Testamento. A nossa Bíblia TNM também pesquisou nesse códice, né, e muitos outros manuscritos bíblicos hebraicos para chegar ao nosso texto que temos atualmente. Mas esse códice é utilizado como sendo padrão, né, porque ele realmente é muito bom, é muito completo, faz parte da coleção dos arquivos de Firkovitch, que é uma coleção imensa da Rússia, né? E que, inclusive, outros arquivos também têm sido recentemente digitalizados e compartilhados. Mas já que a gente quer falar apenas das atualizações do Códice de Leningrado, nós estivemos pesquisando por lá e encontramos o nome divino grafado, escrito como Iehová, ou seja, escrito da forma correta e completa, 313 vezes. Então, aí nós fizemos uma pequena atualização e vou aproveitar para mostrar outros detalhes, tá bom? Então, sim, o nome divino, Yehová, ele está completo lá no manuscrito, quando a gente olha, está online, é gratuito, tá bom? E a gente vê lá o nome completo, Yehová, 313 vezes, ou seja, escreveram de forma correta e completa, tudo bem? Agora, alguns vão dizer assim, não, olha ali, isso são as vogais de Adonai. Tem vários hebraístas, vários doutores, linguistas, especialistas que não concordam com isso, tá bom? Então, existem estudos sérios nesse sentido, inclusive quando alguns falam ali as vogais de Adonai é um querer perpétuo, como se isso fosse uma regra, quer dizer, uma leitura perpétua. Sempre se deve falar Senhor, Adonai. Bom, já explicamos aqui que, na verdade, o nome divino Yehová, ele tem as vogais E, O, A, de forma legítima, que não são as vogais de Adonai. Mas, se é para falar, por exemplo, de um estudioso, citar um acadêmico que vem pesquisando esse assunto, Dr. Pavlos Vasileiadis, ele vai dizer que, de fato, essa explicação não é suficiente, não é satisfatória. Vários autores não concordam com ela. E quando alguém diz assim, ali é um querer perpétuo, são as vogais de Adonai, como se fosse uma regra do hebraico, essa pessoa está talvez fazendo uma fala achando que seja uma regra, mas que não existe essa regra, ela não está documentada. Ele diz que esse termo, inclusive, foi criado lá em 1820 para, por assim dizer, desconsiderar a vocalização jeovista, ou seja, quem fala Jeová, né, ou Jeová, e aí, nesse movimento, a intenção era dizer que no texto massorético ali é como se fosse uma regra mesmo, que tem as vogais de Adonai, mas essa regra não está documentada, ou seja, é uma narrativa que foi construída e muito repetida, mas não está documentada, e por isso mesmo, essa explicação resultante sobre as vogais de Adonai não é considerada suficiente por diversos estudiosos hebraístas e linguistas. Então, às vezes as pessoas acham que assim, todos os acadêmicos, todos os estudiosos hebraístas, linguistas, ou defende as vogais de Adonai, ou então os outros eram ignorantes, assim, não sabiam o que estavam fazendo, não sabiam que os judeus estavam escondendo as vogais, enfim. As pessoas acham esse tipo de coisa, mas tem muitos estudiosos hebraístas, poliglotas, professores, gente muito esclarecida que defende nos seus trabalhos que Yehová em hebraico está correto, por isso traduziram também Jehovah nas línguas inglesas, e também que não tem as vogais de Adonai, que isso é, na verdade, uma narrativa, é uma hipótese que se espalhou, mas que não se sustenta dentro da estrutura do hebraico, dentro da gramática do hebraico. Então, é bom a gente lembrar que tem vários hebraístas, como Johannes Lesden, que foi um calvinista muito destacado na época dele, inclusive chegou a escrever com um rabino, né, Yosef Atias, e o rabino escrevia em hebraico, por exemplo, Yehová mesmo, e ele traduzia para outras línguas como Jehová. O professor Johannes Lesden foi um grande hebraísta que conhecia várias línguas, né, as obras dele em latim, em língua. Ele escrevia também no belga, em outras línguas.
Johannes Cosseius, outro professor e grande hebraísta poliglota, também produziu diversas obras gramáticas e defendia a forma Yehová como legítima. Johannes Palmroth também faz uma dissertação em 1700. Nicholas Fuller, esse, de fato, se destacou bastante em defender o nome divino como genuíno, como Yehová. É um grande conhecedor de diversas línguas, como hebraico, grego e latim, e suas obras foram muito relevantes. As Bíblias poliglotas, se você nunca ouviu falar, elas estão disponíveis online também, é só dar uma procurada. Polyglot Bible. Elas todas, quando tem a coluna em hebraico, colocam Yehová. A Bíblia Rabínica também está disponível online. A Koppenheim, que trabalha lá de 1524, você encontra Yehová em todo o texto. O grande hebraísta David Ginsburg coloca na Bíblia dele sempre Yehová. Tá? E a Bíblia dele é possível também encontrar aí online. Delite, Franz Delite também traz Yehová no texto hebraico. E essas pessoas são altamente capacitadas. Eu acredito que, de todos os eruditos que a gente já andou estudando, David Ginsburg é o maior deles na língua hebraica. Então, assim, não é uma pessoa sem informação, que se atrapalhou, que não sabia. Ele, de fato, tem conhecimento baseado em muitos manuscritos e, claro, um profundo conhecedor da língua hebraica. O rabino e gramático Jacob Bacrak publicou livros, então não é algo assim escondido que alguém foi lá e descobriu, mas o rabino Jacob Bacrak defende num livro que ele publicou em 1890, está online, que o nome divino de fato seja Yehová, forma legítima em hebraico. Claro que em português a gente fala Jeová, não é? Mas esses hebraístas mostram pelas suas produções que a forma Jeová ou Yehová no hebraico está correta. Gerhard Gertoux, na França, também escreveu sobre Yehová, sendo a forma adequada. Mais recentemente, Pavlos Vasileiades mostra a evolução do nome divino na língua grega. Claro que a língua grega não é definitiva para o nome divino, mas ele tem trabalhos que mostram como as pessoas lidavam ao longo dos séculos com o nome divino em grego. E sim, as formas Ioa, Jeová estavam por lá. E Nemia Gordon, grande hebraísta, defende a forma Yehová. Janice Baca, Dr. Algarza, a própria TNM. A gente vai no site da Testemunha de Jeová em hebraico e tem lá a tradução do Novo Mundo em hebraico e traz em todo o texto Yehová também. E os livros judaicos, se você pegar o Sidur, Haggadah, sempre tem Yehová. Não tem outra escrita do nome divino. Então, é para quem acha que não tem especialistas, ou hebraístas, ou linguistas esclarecidos que defendem a forma Yehová, na verdade, talvez falta de acesso, né, a essas informações. Bom, mas talvez você tenha visto em algum lugar algum estudo, né, comentando que o nome divino dentro do Códice Leningrado tem 12 formas de 13 formas de escrita e agora, né? Bom, 12 formas de escrita que estão lá, faltam vogal e aí são escritas que dentro do hebraico seriam impronunciáveis, então não são válidas. E uma dessas escritas ela está completa e correta, que é a forma Yehová, tá bom? É por isso que nós preferimos a forma Yehová como sendo genuína dentro do texto que a gente tem disponível nas nossas mãos. O texto hebraico que chegou até nós tem sim Yehová, uma forma completa, genuína, fonologicamente, morfologicamente, bem formada dentro da língua hebraica. Ampliando a pesquisa que nós fizemos, eu já falei aqui que do Códice de Leningrado, o texto foi copiado para a Bíblia BHS, Bíblia Hebraica Stuttgartense, e as Bíblias atuais também visitam esse texto, observam esse texto, seguem esse texto, né? Porque é um texto realmente muito bom. Mas no caso do nome divino, há sim algumas diferenças de como os escribas colocaram lá no Códice de Leningrado e como foi copiado para a BHS. Nós encontramos 51 textos em que essa cópia foi feita de forma correta, ou seja, lá no manuscrito leningradense está escrito Yehová, completo com as vogais E, O, A, Shivá, Roland, Kamatz, forma hebraica. Na BHS também foi copiado do mesmo jeitinho, tudo certinho. Todavia, ampliamos os estudos e vimos que em 60 textos tem o nome divino Yehová lá no manuscrito, mas não foi copiado completo para a BHS. Eles retiraram, não colocaram a letra O, que é esse ponto escuro que você vê assim, lá no hebraico isso equivale à letra O, a letra Rolém, né? Que eles falam. Para a gente aqui seria a vogal O, tá? E nesses 60 textos não foi copiado na BHS de forma completa como está no manuscrito, né? Eu digo que é um tratamento injusto. Só para dar um exemplo aqui, Êxodo 8:27, olha só,
Está bem grande aqui, ó, Yehová, o ponto aqui, a vogal O você está visualizando, mas lá na BHS eles não colocaram a letra O, então ficou incompleto o nome divino. Não sei por qual motivo, qual metodologia foi adotada então essa omissão. Já mostrei aqui alguns exemplos, né, que no caso de outras palavras, como por exemplo essa aqui, Adonai, que significa soberano Senhor, a vogal O foi copiada, né? Está aqui no texto, você está vendo no manuscrito mesmo, no Códice Leningrado, está vendo na BHS, nas Bíblias digitais, tudo copiado corretamente, ok? Também aqui nesse caso foi copiado, está tudo direitinho, tudo certo. Eu quero aproveitar e fazer uma correção, porque eu tinha mostrado esse texto mostrando para Gênesis 18:3, mas na verdade é Gênesis 19:18. E aqui sim está escrito no Códice Leningrado e foi também copiado corretamente para a BHS, ok? Não houve uma divergência que eu tinha apontado, que estava com a letra O e também com o reviar. Isso não aconteceu, eu estou aqui corrigindo, tudo bem? Só foi, de fato, está escrito corretamente, a vogal O foi transcrita adequadamente dentro do texto da BHS. Agora, seguindo, nós conseguimos encontrar também outros exemplos nos quais, na palavra Adonai, soberano Senhor, aqui não está escrito, a letra O não foi colocada, tá? Você não vê aqui, não visualizamos no manuscrito, o escriba não colocou a letra O. Isso daria problema na pronúncia, tá? Ficaria uma palavra impronunciável no hebraico. Quando falta vogal, não está formando sílaba. Mas veja que na BHS, a equipe colocou a letra O, tá? Fez uma adequação, digamos assim. O mesmo acontece aqui, ó. Nesse outro texto também não tem no manuscrito, o escriba não colocou a letra O, mas na BHS ele colocou, a equipe colocou a letra O, a vogal, e aí a palavra ficou correta, está pronunciável. Mas o mesmo não acontece no nome divino. A gente percebe um tratamento diferenciado com o nome divino. Como assim? No exemplo aqui de cima, você está vendo o manuscrito aqui em cima? Pois é, no texto de Ezequiel. Aqui a palavra, o nome divino está escrito de forma errada, tá? Yehovi. Esse vi em hebraico, vav e re não dá som de vi, é som de vá, ok? Seria Yehová. Tá, mas vamos olhar aqui para a letra O. Perceba que aqui tem um O, esse pontinho. Ele foi copiado aqui, ó, tá? Ele foi copiado. Mas essa mesma palavra, aqui em 1 Crônicas 21:10, agora Yehová, o nome divino escrito corretamente, com esse pontinho, que equivale à letra O, na hora de colocar na BHS, eles não copiam. Eles não copiaram aqui e ficou faltando, ficou incompleto. Tá? Você percebe aqui, ó, que não tem a letra O. Esses dois pontos que você vê aqui é um sinal de divisão do texto, Zakef Katan. Mas no manuscrito tem tanto Zakef Katan como tem a letra O. Eles copiaram Zakef Katan, esses dois pontinhos, mas a vogal ficou faltando. Então, é uma omissão. E eu já mostrei esses outros exemplos aqui também, que na palavra Adonai aqui está sem o ponto, está sem a letra O, mas na BHS eles consertam. Quando é no nome divino, tem o ponto aqui, Yehová, e eles deixam faltando quando vem aqui para o texto de Êxodo 8:27. Então é estranho. Ainda temos outros exemplos que nós já visualizamos quando falta aqui a letra O de Adonai, falta a letra O aqui de Jeová, ou de Jehovi, e restaura na BHS quando é para Adonai, mas não restaura para o nome divino, né? Então, é estranho. Esses dois exemplos a gente já visualizou em outro vídeo, né? Não quero ficar demorando aqui com vocês, talvez esse assunto seja um pouco técnico, mas de qualquer forma a gente percebe que houve uma inconsistência na equipe da BHS. Eu não sei qual a razão, qual o motivo, mas aqui, por exemplo, se você quiser analisar, né, quiser dar um pause aí e analisar ó, cada texto que a gente foi olhando, como o nome divino está escrito no manuscrito, infelizmente lá na BHS está faltando essa vogal O, não foi copiada, tornando assim um nome incompleto, impronunciável no texto que fica na mão das pessoas, na BHS, que as pessoas conseguem acessar, seja impressa ou seja a digital. E isso é claro que atrapalha, né, as pessoas conhecerem o nome divino de forma completa ali dentro do texto da BHS, para quem consulta, para quem estuda, né? Leva a confundir. Bom, então essas são atualizações que eu consegui trazer aqui para vocês, né? Você que tem curiosidade, quer comparar, pode observar aqui, ó, no manuscrito está lá a letra O, na BHS aqui, ó, está faltando. Do mesmo jeito aqui,
né? Aqui também tem a letra O, na BHS está faltando. E assim vai, né? Aqui também, ó, tem dois sinais, seria o reviar e a letra O, e mesmo assim eles só copiam só o reviar, que seria um acento para seja para a divisão do versículo, uma parte principal, ou seja para mostrar que virá uma fala importante na próxima frase. Mas aí eles colocam o acento, mas a letra, a vogal, não copiam, né? E aqui também nesse caso. Bom, enfim, essas são atualizações que eu consegui trazer aqui para vocês, reunir para vocês, e gostaria de mostrar lá no manuscrito os outros três achados. Nós printamos, em outra ocasião aqui já mostramos para vocês os prints, né, do Códice de Leningrado, que achamos o nome divino Yehová, você está vendo de forma completa aí, ó, provérbios, né, inclusive com a preposição, mas está tudo completo no Códice de Leningrado. E aí nós continuamos pesquisando ainda um pouco mais, e nessa semana achamos mais três versículos, aqui ó, Zacarias 10:12, está escrito Yehová de forma completa, mas no texto da BHS, infelizmente, não. Aqui no manuscrito também está completo, Malaquias 2:7, e lá na BHS, infelizmente, não foi feita essa cópia completa. E Primeira Reis, olha só que o ponto está bem grande, né? Primeira Reis 8:64, está aqui Yehová, no manuscrito do Códice de Leningrado. Infelizmente, lá na BHS, eles não fizeram a cópia adequada. Tomara que eles façam um novo trabalho aí e atualizem, né? Para ficar mais adequado. Estamos comunicando aqui a vocês 313 vezes que no Códice de Leningrado o nome divino Yehová ocorre de forma completa, né? Esse é um estudo gratuito, a gente não está ganhando nada para divulgar aqui, tá? E aqui vocês ficam bem informados, então, sobre o nome divino, sua legitimidade no texto que nós temos disponível atualmente, que é o texto hebraico, o texto massorético, que tem consoantes e vogais, e nos permite saber que o tetragrama tem sim as vogais E, O e A, de forma legítima, Yehová no hebraico e Jeová em português. Agradeço, pessoal, a atenção de vocês aí. Fiquem com as bênçãos de Jeová na vida de cada um de vocês. Um grande abraço e até uma próxima.